Bom, para resolver os exercícios da página 36 do caderno do aluno, nós temos que falar sobre semelhança de triângulos. Quando nós temos dois triângulos, como esse exemplo abaixo, para saber se eles são semelhantes, ele tem que ter duas características. A primeira é que seus lados têm que ser proporcionais. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo. Nós temos esse lado aqui, ó, que ele tem uma medida de 10 centímetros e que é correspondente ao mesmo lado do triângulo, esse lado aqui que a gente chama de hipotenusa, que mede quanto aqui no exemplo? 5 centímetros. Se a gente for verificar as duas hipotenusas de cada triângulo, nós vamos ver que esse triângulo aqui, ele é uma ampliação dessa figura do triângulo menor. Então, logo, a gente vai perceber que a medida de 5 para 10, ele foi uma medida que foi dobrada, ou seja, 5 centímetros vezes 2 é igual a 10 centímetros. Assim como a gente percebe que essa medida aqui, que é um dos catetos do triângulo retângulo, ele tem a medida de 3 centímetros e aqui dobrou para 6 centímetros. E como assim a gente vai ver que a medida do outro cateto, que é 4 centímetros, também dobrou para 8 centímetros. Então, a gente vai ver que nesse caso aqui, como todos os lados do triângulo foi multiplicado por 2, nós dizemos que seus lados são proporcionais. Mas outra condição para que um triângulo seja semelhante é que seus ângulos internos, eles têm que ser correspondentes. Correspondente significa que eles têm que ter ângulos internos de medidas iguais, que a gente vai ver nessa figura. Então, logo, a gente vai ver que esse ângulo desse triângulo aqui mede 53,13 graus, assim como esse ângulo é correspondente a esse, ou seja, possui medidas iguais. Então, o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo F. Assim como a gente vai ver que o ângulo A, ele mede 36,87 graus. Assim como esse ângulo que é correspondente, que é o ângulo D, também mede 36,87 graus. Assim como esse ângulo aqui de 90 graus, que é um ângulo reto, que foi um formato perpendicular, tem a mesma medida que esse ângulo aqui, que é de 90 graus. Logo, nós vamos perceber que o ângulo C e F, A e D, e B e E são todos de medidas iguais, então são ângulos correspondentes. Logo, ele tem as duas condições, esses dois triângulos, para serem triângulos semelhantes, ou seja, seus lados são proporcionais e seus ângulos são correspondentes.